E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para a perdição das almas. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, Santo Anjo da nossa guarda, combatei e rogai por nós. Meus irmãos, certamente você já escutou, não é? Aquela palavra proferida por São Paulo, quando ele vai dizer na carta aos Romanos: não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero. Eu deixo de fazer o bem que eu queria fazer para fazer o mal que eu não queria fazer. Está lá em Romanos, capítulo 7, versículo 19. Eu quis começar hoje essa pregação com essa palavra porque eu sei que muitas vezes isso acontece comigo e com você também. Muitas vezes a gente firma um propósito, a gente até toma uma decisão, mas de repente vem uma frustração, porque eu deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. E por que isso acontece? Nós precisamos lembrar, nós estamos vendo a história da salvação, e nós lembramos ali quando houve a queda dos nossos primeiros pais, e aquilo trouxe uma desordem para toda a raça humana. Nós estamos desordenados interiormente. Aquilo que São Paulo vai dizer, a carne tem desejos que se opõem aos do Espírito, lá em Gálatas 5, 17. A carne tem desejos contrários que se opõem ao do Espírito. Há uma luta constante dentro de nós. Há uma luta constante dentro de nós. O que São João da Cruz vai dizer, nós temos 3 inimigos, mas o pior deles é a nossa carne, somos nós mesmos. Quantas vezes você percebe que a condução do seu matrimônio, que estão acontecendo ali muitas desavenças, que o relacionamento está afetado e você percebe que existem coisas, detalhes que você pode fazer, que você pode mudar, atitudes que você pode tomar, que vão favorecer o seu relacionamento, mas na hora você não consegue. Eu deixo de fazer o bem que eu quero para fazer o mal que eu não quero. Fiz um propósito que eu não vou responder aquelas situações, eu vou silenciar. Quando penso que não na hora, eu já respondi. Respondi atravessado, respondi de uma maneira que eu não deveria ter feito. Eu caio em mim, eu me arrependo. Mas veja, porque a carne tem desejos contrários ao do Espírito. As paixões muitas vezes estão ali nos dominando. E hoje eu pergunto a você, nesta batalha, quem está ganhando? Não é? Nessa batalha, quem que está determinando? É o Espírito que está determinando? Ou é a carne que está dominando? E olha, essa ordem, para recobrar essa ordem, ou seja, uma carne que obedece ao Espírito, que se deixa guiar pelo Espírito, porque as obras da carne, São Paulo vai dizer, não é? É devassidão, é orgia, as paixões desordenadas, mas as obras do Espírito não. Nós percebemos ali, onde o Espírito é quem domina, nós percebemos a harmonia, a paz, a unidade no próprio homem. Então, nesta luta, muitas vezes a gente está perdendo, a carne está dominando. Quantas vezes você firma um propósito e cai? Quantas vezes a própria prática que você se dispôs nessa quaresma, eu leio nos comentários, muitas pessoas entristecidas porque não conseguiram. Eu deixo de fazer o bem a que eu me propus e pior, muitas vezes faço o mal que eu não queria fazer. Quantas pessoas talvez tenham se disposto, não sei, de repente a tirar a carne, e fez um primeiro dia, eu vou tirar a carne ao longo dessa quaresma, e quando chega no 16º dia, eu estou comendo mais carne do que o normal. Estou dando aqui um exemplo muito simples, mas quantas outras situações? Pessoas que se determinam a caminhar na fidelidade a Deus, ao cônjuge, e de repente estão ali adulterando. E se entristecem porque estão perdendo nessa batalha, até querem, mas falta a força, falta o tônus espiritual para resistir ao mal, para resistir ao pecado. E por isso que é tão importante o tema que hoje o livro do Retiro Quaresmal nos traz. A mortificação. A irmã Maria Joana já introduziu este tema ontem, trazendo a mortificação exterior.
E hoje o livro aprofunda este tema. Existe uma mortificação que é ainda mais forte, que é a mortificação interior, a mortificação da vontade, a mortificação do amor próprio. É um caminho, gente. São Paulo vai dizer, eu morro todos os dias. Está lá em 1 Coríntios 15:31. Eu morro todos os dias. Essa morte para nós mesmos. Quantas vezes o pai, a mãe de família, sabe muito bem o que é isso? Morrer todos os dias para si, para que os filhos tenham vida. Morrer para os seus gostos, para que os filhos possam gozar muitas vezes, não é assim? Um exemplo muito simples que eu trago, eu falo, eu só tomei conhecimento do pedaço que minha mãe mais gosta, quando a gente faz um frango em casa e coloca na mesa, cada um tem seu pedaço preferido. Um gosta mais do peito, outro gosta mais da coxa, sobrecoxa, da asa, tem quem goste do pé, não é? E cada um tem o seu pedaço preferido. E sentávamos ali à mesa, eu só vim descobrir, muitos anos mais tarde, qual era o pedaço preferido da minha mãe. Porque eu perguntei, porque a vida inteira ela cedeu aquele pedaço para mim, porque nós gostamos do mesmo pedaço do frango. A vida inteira ela deixou que eu me servisse daquilo que para mim era o melhor pedaço. Porque ela mortificou a sua vontade, ela mortificou o seu paladar, para que o filho tivesse vida, para que o filho pudesse gozar. A mortificação. E isso gerou um benefício muito grande para ela também. Não foi apenas eu que fui beneficiada pela mortificação dela, mas ela foi beneficiada, porque nesse ato de mortificar, ela vai ganhando tônus espiritual. O que é preciso fazer para que os nossos músculos aqui do corpo não fiquem flácidos? Não fique sem dar a estrutura devida que nós precisamos para realizar tantas atividades. A gente precisa de um exercício físico, a gente precisa de uma musculação, a gente precisa de atividade física, porque senão o corpo vai começando a envergar. Os músculos já não sustentam mais. E o nosso corpo vai envergando. É ou não é assim? Da mesma maneira a nossa alma. Pode ser que hoje nós estejamos com a alma envergada. Por quê? Porque falta não o tônus muscular, mas falta o tônus espiritual. E não tem jeito. Assim como para ter o tônus muscular é preciso exercitar, se eu e você queremos ter tônus espiritual, nós precisamos exercitar o espírito. E o caminho que a igreja nos apresenta e que a vida dos santos nos atesta é a mortificação. A irmã Marijana dizia, às vezes, a gente tem uma certa repulsa a essa palavra. Mortificar, morte. Mas é morte às nossas paixões. É morte exatamente aquilo que em nós é desordem. Exatamente para que possamos recobrar e recuperar a liberdade interior. Já não estejamos mais sujeitos às situações, porque o mal não é exatamente, você já ouviu isso muitas vezes, eu vou repetir, não é exatamente aquilo que lhe acontece, aquilo que fazem com você, aquilo que muitas vezes até mesmo a divina providência envia. Não é? Aquela pessoa difícil que está do seu lado, que às vezes, sim, pode ser o instrumento da divina providência na tua vida. Para quê? Para te ensinar a amar. É muito fácil amar aqueles que nós temos um gosto natural. São Paulo também vai nos exortar a isso nas suas cartas. Jesus também vai nos falar isso no Evangelho. Se vós amais apenas os vossos amigos, apenas aqueles que também lhe apetecem, aqueles que lhes são agradáveis, que recompensa tereis? O desafio é amar até mesmo os nossos inimigos. Então, essas práticas espirituais, na verdade, a vida espiritual, ela tem uma finalidade, gente. A vida espiritual, essa caminhada espiritual que nós decidimos encetar nessa quaresma de maneira especial, ela tem uma finalidade: nos ensinar a amar. Lembre-se que no final nós seremos julgados pelo amor. Os sacramentos, a missa, não é? A Eucaristia, as práticas piedosas, a oração do Santo Rosário, as nossas penitências, as nossas mortificações,
todo esse aparato da vida espiritual e que o céu nos deu, que o Senhor nos concedeu para nos ensinar a amar. Para nos ajudar no combate perigoso das tentações, para nos fortalecer e para nos ensinar a amar. Essa é a grande finalidade, porque amamos de maneira desordenada. Santo Agostinho vai dizer, é um amor, muitas vezes é um amor tão desordenado que na verdade nos destrói. Nós amamos tanto a nós, nos amamos tanto a ponto de desprezar Deus, quando na verdade o sentido é outro. Nós devemos amar tanto a Deus a ponto de sermos capazes de desprezar a nós mesmos. E não é um desprezo, gente, não é um desprezo numa conotação ruim, não. É um desprezo no sentido de que Deus é o centro da minha vida. A minha vida gira em torno do Senhor. Quando a nossa vida ela gira em torno de nós mesmos aqui, ó que desgraça, né? Quando a nossa vida, nós somos o eixo da nossa vida, é a coisa mais triste do mundo. E é o que nós temos visto hoje, né? O homem está sendo colocado no centro e Deus é expulso. A nossa vida Deus precisa voltar a ser o centro da nossa vida. Eu faço ou eu não faço, conforme a vontade do Senhor. Eu meditava nisso ontem, preparando a pregação para partilhar com vocês. E quando nós tocamos na nossa vida, é porque a gente parte também daquilo que nós vivemos, não é? Nós partimos também das experiências que Deus nos concede. Não se trata de uma exaltação, não, mas é para partilhar aquilo que no dia a dia a gente vai vivenciando e vamos aprendendo assim. E eu lembrava que quando eu entrei no mosteiro inicialmente, quando a gente entra para uma casa religiosa, eu acredito que talvez com os nossos irmãos que vão para o seminário também possa acontecer. Lá no grupo de oração, gente, ó a desgraça. Lá no grupo de oração, muitas vezes a gente é tido como a pessoa mais piedosa do mundo. Geralmente quem vai para foi chamado para a vida consagrada. Geralmente é aquela pessoa que já está participando da missa de maneira mais frequente. É aquela pessoa que faz adoração, nem sempre é assim, né? Mas às vezes é assim. Que já faz adoração mais tempo. É aquele jovem no grupo de oração que reza o rosário todos os dias. E aí, às vezes, passa essa uma falsa aparência, né? Que a pessoa está pronta e acabada. E a desgraça maior, a gente acredita nisso. A gente acredita que já está na 7ª morada. Aí a gente entra no mosteiro e percebe que a gente não saiu, como diz o Padre Francisco. A gente ainda está esperando a condução passar. A gente ainda está na parada esperando o ônibus passar para levar a gente para o castelo, para a gente ainda entrar no castelo na 1ª morada, né? Eu estou aqui brincando, mas quando a gente entra para um mosteiro e o próprio ambiente de silêncio, de oração e de autoconhecimento faz com que a gente se depare com as nossas misérias. A gente pensava que estava pronto, ou pensava que estava pelo menos assim, mais ou menos. E a gente percebe que tem uma pedreira para quebrar ainda. A gente percebe que tem muita coisa aqui para fazer, para que aprendamos finalmente a amar como Deus ama. Quantas vezes um casamento também é assim? No noivado é uma beleza, né? A expectativa para o casamento, a expectativa para as núpcias, até o dia que a gente vai dividir a mesma casa. Que aí não é mais alguns momentos, é o dia inteiro, é a noite inteira com ou sem ronco, é a vida inteira. E a convivência com o outro começa a nos mostrar as nossas limitações. A convivência com o outro começa a nos mostrar as paixões desordenadas que existem em nós. A gente fica muito atenta às paixões que existem no outro. Porque o outro fez, porque o outro disse. Mas espera, a partir do que o outro fez, a partir do que o outro disse, como eu reagi? Eu sou essa pessoa unificada interiormente? Eu sou essa pessoa inteira? Eu sou essa pessoa que tem um domínio de si? Me ajude a lembrar aqui para eu voltar aqui no que eu estou dizendo, que eu vou abrir um parêntese. Certa vez um professor chegou em sala e foi nos dar um exemplo. E era um professor de português, não lembro porque exatamente ele citou isso, mas ele disse, hoje eu levei um tapa na cara com luva de película. Não é? O que foi que aconteceu, professor? Ele disse, eu cheguei nervoso na sala dos professores. Eu cheguei nervoso. E eu cheguei gritando na sala dos professores. E tinha uma professora, estava lá no cantinho dela,
Ela me dirigiu a palavra, eu gritei mais alto ainda quando ela falou comigo. Ela parou, olhou para mim e disse, com muita calma, com muita mansidão, ela disse, tudo bem, professor, nós podemos nos falar em um outro momento. Ele disse, eu perdi o meu chão, eu esperei que ela revidasse, para que eu pudesse revidar mais alto, e aí a contenda, mas ela, de maneira muito pacificada, ela olhou para mim e disse, tudo bem, professor, nós podemos nos falar uma outra hora. E ele disse que ficou mudo, não tinha o que falar, e ela disse, eu preferia que ela tivesse gritado comigo. Ela me colocou no meu lugar de maneira muito pacífica, de maneira mansa. Ela me desestruturou ali na hora, ela me mostrou que eu não estava certo na minha conduta. Mas veja, se essa professora tivesse revidado, e o professor revida, e essa briga não tem fim. Entenda, não é a paixão desordenada do professor que determinou a atitude daquela professora. Ela está pacificada. Ela tem a sua unidade interior, ela é inteira. Então aquilo que acontece à sua volta não desestabiliza, não a desequilibra. Por quê? Porque ela tem tônus espiritual. Entende o que eu estou te falando aqui? Então aquele esposo que chega gritando, aquele filho que chega de maneira desordenada em casa, não é que você compactue com isso, não é que você diga que isso está certo, mas isso já não rouba a tua paz. Porque você está inteira, porque você está inteiro. Porque existe um castelo interior em que você está dentro desse castelo e habita com o seu rei, de maneira que as situações do seu dia já não lhe desestabilizam e desequilibram, seja espiritualmente, emocionalmente. Gente, isso como é que se adquire? Através da prática da mortificação. Porque eu preciso ordenar essas paixões, eu preciso recuperar esse meu equilíbrio. Irmã Maria Raquel, posso recuperar rezando todo dia o rosário da madrugada? É um caminho, mas não é o bastante. Inclusive, talvez você esteja vindo para o rosário da madrugada e fazendo esse sacrifício da madrugada porque você descobriu que oração mais sacrifício move o coração de Deus, de fato. Mas saiba que além disso, quando você deixa a sua cama às 3 horas da madrugada, às 3h45, quando o seu corpo pedia para você dormir mais tempo, e você vence aquele sono, você vence aquela vontade de ficar mais tempo e você levanta, isso é uma mortificação. Você está mortificando a sua vontade. Você está educando a sua vontade. Você está educando a sua vontade. Gente, não é isso, a gente vê isso numa criança de 3, 4 anos. A gente vê as marcas do pecado original ali. É verdade que pelo batismo foi apagado o pecado. Fomos perdoados, reconciliados com Deus. De inimigos voltamos à amizade com Deus. Mas a marca, ela permanece. Ou seja, a concupiscência, a desordem, o efeito, a consequência do pecado permaneceu. E vai requerer de nós ascese, esforço. O que é que a gente vê na criança de 3, 4 aninhos ali, pura, inocente? Mas ela já está marcada. Ela não quer dividir o sorvete que ela ganhou do papai. Se o irmãozinho ganhou um brinquedo novo, ela vai lá, ela quer pegar para ela. Ela tem dificuldade de por si só dividir. De por si só dar aquilo que é dela a outra pessoa. Ela vai ter ciúme do irmãozinho que chega. Ela quer o espaço, ela quer estar em primeiro lugar. A gente cresce e isso cresce com a gente. O ciúme, a inveja, essa desordem interior. Eu quero, né? É a minha vontade. Vai ser desse jeito. E aqui, onde reina esse amor próprio, onde reina a nossa vontade, não tem espaço para a vontade de Deus. E qual a consequência disso? Nós somos infelizes. Nós somos infelizes, entende? Então, eu volto lá para a história do mosteiro. A gente entra e vai se deparando então com tudo isso. E onde é que eu queria chegar? Quando a princípio, os primeiros meses, os primeiros momentos aqui, se perguntassem como eu estava, eu ia dizer, eu estou péssima. Não é? Eu estou péssima. Por quê? Eu estava muito centrada em mim. Então, todo dia eu já acordava numa ansiedade para saber como é que eu ia acordar. Porque eu estava me sentindo triturada. Sempre eu falo, não é pela vida monástica, pelo meu
em torno por aquilo que está fora de mim. Triturada, mas é por aquilo que está dentro de mim. Pelas minhas misérias, por aquilo que eu identificava como limitação. Meu Deus, como eu sou terrível. Como eu sou egoísta. Meu Deus, como eu só penso em mim, como eu quero tudo do meu jeito. E aí todo dia eu dizia, meu Deus, será que eu vou suportar mais um dia? Será que eu vou conseguir mais um dia? Então eu acordava já naquela expectativa, como é que eu vou acordar? Né? Quando você vai, estou bem, estou sentindo o braço, estou sentindo a perna, estou bem, estou mal. Aí com o passar do tempo aquilo mudou um pouco, com o passar dos anos. Certa vez quando me perguntaram, irmã Maria Raquel, como a senhora está? Aquilo me soou tão distante, tão estranho. Porque fazia muito tempo que eu já não prestava atenção naquilo que mais me apetecia, naquilo que mais... Não, eu comecei a olhar para Deus, sabe? E aí encontrar a minha missão dentro da missão foi quando eu comecei a trabalhar com a juventude. Então, tocar nas dores dos jovens começou a ser salvação para mim. Sabe o que Santa Teresinha diz assim, ó, eu esqueci de mim e fui feliz? Você já viu mãe adoecer? É muito difícil mãe adoecer, né? Ela adoece. Mas, ô coisa rara. E às vezes ela adoece, mas doente ela continua fazendo tudo em casa. Já prestou atenção? Continua fazendo tudo em casa. Porque ela já se esqueceu dela há muito tempo. Ela já esqueceu-se dela há muito tempo. Para dar vida a outros. Sabe? E quando me fizeram aquela pergunta, como a senhora está? Eu fiquei um pouco assim, nunca mais eu tinha parado para pensar nisso. Porque eu comecei a olhar para Deus, tirei o olhar de mim. Isso, gente, é maravilhoso. E aí a gente chega numa terceira etapa. Se perguntar hoje, Maria Raquel, como a senhora está? Eu vou dizer, eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Muito bem, obrigada. Eu estou muito bem. O que significa dizer, muitas vezes, eu vejo os comentários, ontem mesmo eu li alguém dizer, a gente vê os consagrados sorrindo, alegres, não é porque eles não têm problemas. Não é porque não tenham dificuldades, não é porque não sofram perseguições, mas é porque mudou. Nós estamos preocupados, sabe, em atender aquilo que é vontade de Deus. Então, por que eu posso dizer, eu estou muito bem, eu estou ótima? Porque eu tenho a consciência de que eu estou fazendo a vontade de Deus. E isso me faz muito feliz. Quando eu cheguei no mosteiro, uma das primeiras frases que me apresentaram, irmã Maria Joana, foi Santa Teresa Margarida. Você sabe que Santa Teresa Margarida é assim, né? É crua, né? Sem anestesia. E aí o livro que me deram dela dizia assim, eu vim para o mosteiro, eu vim para a vida, eu vim para o convento, não foi para ser feliz, mas foi para ser religiosa. Eu anotei essa frase, mas eu acho que eu não entendia nada. Não entendia nada. Eu vim para o mosteiro, não foi para ser feliz, eu vim para ser religiosa. Aquela frase me impactou. Você casou para quê? Você casou para quê? Você entrou no ministério aí de música, de pregação na pastoral da igreja para quê? Você está trilhando esse caminho aí para quê? Santa Teresa Margarida disse assim, eu não vim para ser feliz. Eu vim para ser religiosa. Deu um nó na minha cabeça, mas eu anotei, eu disse, no tempo certo Deus vai me fazer compreender esta frase. Eu me casei para dar vida, não é? Eu me casei entrando num plano de salvação. E aí, gente, a felicidade ela vem como consequência. Quando a gente quer, não é fazer da felicidade, a gente fica correndo feito um louco atrás dela, mas ela foge de nós. A felicidade ela é um resultado de um dever cumprido, de uma missão cumprida. E hoje eu entendo Santa Teresa Margarida. Eu vim para ser religiosa. E sendo religiosa, ou seja, contando com a misericórdia de Deus, com a sua graça, buscando viver em fidelidade àquilo que Ele me pede, fazendo a sua vontade, eu sou feliz. Eu sou muito feliz. Entende aí dentro da sua casa, no seu relacionamento, quando a gente vive segundo Deus, quando a gente faz aquilo que é vontade de Deus, nós somos felizes. Nós somos felizes. Eu quero falar mais com você. Hoje, o tempo já vai passando aqui. É uma formação densa. Eu estou aqui com o livro Imitação de Cristo também, onde ele vai nos falar o quanto a natureza tem desejos que se opõem ao Espírito. A nossa carne nos coloca para um lado, o Espírito nos coloca para o outro. Eu me lembrava quando a gente abre os portões para determinados eventos que a gente realiza, quando
sobretudo quando são eventos de muita gente, multidão, e as pessoas já estão ali no pé, ali no portão, para quando abrir, garantir os seus primeiros lugares. É um direito, não estou dizendo que não seja, é um direito de estar na primeira fila, não é? Conseguir ver mais de perto, conseguir participar melhor. E, gente, se a gente não controla a entrada, as pessoas elas pisoteiam umas às outras. Elas se machucam e machucam os outros, elas pisam em cima uns dos outros para poder garantir aquele primeiro lugar. Mas aí a gente lembra de Jesus dizendo assim: senta no último, não é? Aí, se alguém te chamar, você vai mais para frente. Veja, a dinâmica do evangelho é muito diferente da dinâmica do mundo. Nós queremos sempre o primeiro lugar. Nós queremos ser atendidos primeiro. Nós queremos o melhor pedaço. Nós queremos a parte melhor do prato. Nós queremos sempre, para nós queremos sempre o melhor. E o Senhor está dizendo: o melhor não são essas obras da carne que a gente busca. O melhor é sempre mortificar. Às vezes em atitudes tão simples, às vezes ali no trânsito, a gente acelera para poder pegar a frente do outro, dizer e dar a vez ao outro. Às vezes numa fila de supermercado, dar a vez ao outro. Sabe? E mortificar. Quantas situações no nosso dia nós podemos mortificar? E isso vai te dar tônus espiritual. Isso vai te dar força espiritual. Não há outro jeito de você progredir espiritualmente. Por que a gente vai encontrar pessoas que há anos vão à missa, rezam o rosário, fazem tantas coisas, mas não avançam na vida espiritual. Elas estão ali paralisadas. Por quê? Porque elas não abraçam a mortificação. Então elas estão presas. Gente, até as práticas piedosas podem nos aprisionar. Até as práticas piedosas podem acabar nos aprisionando. Eu posso começar a me orgulhar. Eu falava do grupo de oração, quando a gente acha que já está pronto. Eu posso começar a me orgulhar e me envaidecer. Porque, veja, eu rezo mais do que todo mundo. Eu vou à missa toda semana, claro. Eu rezo o terço. Óbvio, como é que eu não vou rezar o terço? Eu faço o jejum. Lembra que o Senhor falou sobre os fariseus? Mas eles não tinham um coração mortificado. Eles gostavam de ser aplaudidos nas praças públicas. Eles gostavam dos primeiros lugares nos banquetes. Mas eram pessoas travestidas de uma aparência. Davam ares de piedade. Mas o seu coração não era mortificado. Matar o meu eu, o meu egoísmo. Por que tantos casamentos hoje fracassam? Porque dois egoístas se casaram e não estão dispostos a abrir mão do seu egoísmo. Se um estiver disposto a abrir mão, vai dar certo. Mas quando os dois não estão dispostos a abrir mão do seu egoísmo, do seu amor próprio, fracassa. Fracassa. Por quê? É preciso matar o meu eu, para que reine Deus. E quando isso acontece, nós somos felizes. Outro dia o padre dizia: participar da Eucaristia é tomar parte no sacrifício de Jesus. Nós vivemos numa era de tantas comodidades, não é? Entra no carro, eu peguei o tempo ainda que a gente subia o vidro, descia o vidro assim, ó, aquela manivelazinha ali, ó. Entrava no carro, abria logo, não tinha ar-condicionado, não tinha isso, a gente pingava. Hoje a gente entra, não é? Sobe o vidro, até por questões de segurança, já liga o ar-condicionado. A gente entra na sala, está calor, a gente liga o ar-condicionado, está frio, a gente desliga o ar-condicionado. Está quente, está frio, a gente nunca está bom. Está quente demais, está frio demais, nunca está bom. A gente vai sentar na mesa, eu lembro, muitas vezes se senta na mesa, se serve ali, quantas vezes alguém vai dizer: só tem isso? Se fosse lá em casa, ficava sem comer, viu? Não comia mais não, pode se levantar da mesa, vai para o teu quarto. Só tem isso para comer? Renda graças a Deus porque tem isso. Sabe? Então, a mortificação. E o Senhor nos chama hoje a mortificar a nossa vontade, mortificar o nosso olhar, mortificar os nossos gostos, mortificar o nosso amor próprio, para que Deus reine e possamos então
amar como Deus ama, que é a meta da nossa vida, nos unir a Deus. Um mesmo coração, nos unir a Deus e amar como Deus ama, e adentrar então no céu. E somos felizes quando vivemos isso. Gente, hoje, olha que Deus maravilhoso. Eu dizia para você que a Eucaristia é sacrifício, não é? E nós precisamos tomar parte no sacrifício de Jesus, no sacrifício do Senhor. Na história da salvação hoje, nós estamos aqui na Páscoa, a libertação do povo da escravidão do Egito para sair então em direção à terra prometida. Nós estamos exatamente aqui, estamos no livro do Êxodo. Ontem a irmã Marijana trazia Moisés, o libertador, aquele escolhido, o instrumento de Deus para libertar o seu povo. E quantos aqui que Deus tem escolhido para fazer de nós também instrumento de libertação na vida das nossas famílias? Algo que nós não fazemos sozinhos, mas com Deus, com a graça de Deus. Na verdade, Ele que faz e se usa muitas vezes da gente para realizar essa libertação. Mas hoje se dá então a Páscoa, é passagem. Esse povo passará então de uma vida na escravidão para uma vida livre. A Páscoa que nós estamos nos aproximando, a Páscoa do Senhor que nós vamos celebrar no dia 31 de março e que celebramos também a cada domingo, em cada Santa Missa, fazemos memória, não é, dessa Páscoa, dessa passagem, o Senhor que nos liberta da escravidão do pecado e nos devolve, nos conquista a liberdade dos filhos de Deus. Nós já temos uma prefiguração dessa Páscoa do Senhor aqui no Antigo Testamento. Deixa eu situar vocês o que está acontecendo. Estou aqui em Êxodo, né, nos capítulos 10, 11. Você sabe que Moisés recebeu a missão de tirar o povo da escravidão do Egito. Mas o faraó, com o coração duro, não deixava o povo partir, porque ele se beneficiava do serviço deles. Eram escravos. Como é que ele ia dar a liberdade para aqueles homens que sustentavam, que eram o sustento daquele povo, daquela nação, digamos assim? Então, o faraó não quer deixá-los partir. Começa uma série de pragas, uma série de acontecimentos para forçar o faraó a deixar o povo partir. Na nona praga, o faraó fica tão desorientado que ele diz: vão logo para esse deserto oferecer o sacrifício de vocês. E aí ele deixa, levem os filhos, levem as esposas, mas não vão levar os animais ficam. O faraó queria um crédito, né? Ele queria garantir que o povo ia no deserto e voltava. Porque vai se esse povo inventava de ir para o deserto e ir embora. E era isso que o intento de Moisés era esse realmente. Então fala, vocês vão, mas os animais ficam aqui. E aí Moisés cala, silencia, sai. E o resultado é que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, manda então a 10ª praga sobre o Egito. E essa é a pior de todas. Todos os primogênitos serão exterminados, serão mortos naquela noite. Por causa da dureza do coração do faraó. Só que o Senhor fala, está aqui, capítulo 11 e 12 do Êxodo. O Senhor revela a Moisés um rito. Que observando tudo aquilo que o Senhor disser, o primogênito da casa, do povo de Israel, o primogênito dos israelitas serão poupados. O que é que ele tem que fazer? Tem que sacrificar um cordeiro, é um cordeiro macho, imaculado, de até 1 ano. Um cordeiro perfeito, a palavra empregada é essa, um cordeiro perfeito, de até 1 ano. E com o sangue desse cordeiro tem que aspergir o umbral das portas dos israelitas. Com o sangue deste cordeiro. E depois consumir, depois comer o cordeiro. Isso tudo numa postura de quem está saindo, de quem está com pressa. Porque de fato é o que vai acontecer. Eles vão sair às pressas do Egito. Gente, todo esse rito é uma prefiguração exatamente da Eucaristia. Quem é o cordeiro? Agora, São João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, é o próprio Cristo. Aquele cordeiro, um cordeiro sem defeito, este cordeiro é exatamente o cordeiro imaculado. Aquele sangue passado no umbral das portas dos israelitas e que pouparam do extermínio, agora é o sangue de Jesus, que recebemos em cada Eucaristia. Somos curados, libertos, alimentados com este sangue. Eles comeram aquele cordeiro, nós também nos alimentamos do cordeiro em cada Eucaristia, em cada Santa Missa. Olha a prefiguração, olha a perfeição. Eu trouxe aqui aquilo que Dom
Dom Jean de Moleon, um monge francês, nascido no século XIX, ele traz um comentário belíssimo para essa passagem. E atenção, porque que você vai entender o nexo que há com essa passagem que nós estamos trabalhando hoje, da história da salvação, com a vida de mortificação que nós devemos empreender. Quando o Senhor deu as ordens para o povo de Israel, Ele vai dizer, não é? Que é preciso. Deixa eu ver se eu consigo identificar aqui direitinho. Eis a maneira como comereis o cordeiro. Olha, Êxodo 12, versículo 11 seguinte. O Senhor diz: tereis cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e o vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Olha a instrução que o Senhor dá. Ele diz tudo o que deve ser feito e ainda diz como é que deve ser comido aquele cordeiro. Eis a maneira como comereis. Tereis cingidos os rins, sandálias nos pés e cajado na mão. Olha que bonito que Dom Jean vai dizer. É necessário comê-lo com os rins cingidos pela castidade. O cordeiro, lembre aqui, para mim, para você hoje é a Eucaristia. É necessário comê-lo com os rins cingidos pela castidade, mortificando em nós os maus desejos e o amor dos prazeres sensuais. Mortificando os maus desejos e o amor dos prazeres sensuais, com pés calçados, protegendo os nossos passos contra as pedras de tropeço e espinhos do pecado, segurando o cajado na mão, que quer dizer apoiando-nos sobre a cruz de Cristo, pondo nela a nossa confiança. E é necessário consumi-lo às pressas, não negligentemente, mas com fervor, sem desgosto, sem aborrecimento, sem repugnância. Com as ervas amargas da penitência, com os pães sem fermento, isto é, as boas obras, das quais todo o fermento do orgulho será cuidadosamente eliminado. E ele fala, é a Páscoa, ou seja, é a passagem do Senhor. É o dia em que Jesus passará deste mundo ao Pai, em que fará passar com Ele, olha que bonito, gente, fará passar com Ele. Nós estamos nos preparando para esse grande acontecimento. Nos fará passar com Ele da vida mortal à vida eterna, da vida terrena à vida celeste, da vida corruptível à incorruptibilidade. Todos aqueles que tiverem sido marcados com sangue, todos os que tiverem crido no valor do seu sacrifício redentor, desde Abel, que foi o primeiro a imolar um cordeiro simbolicamente, até o bom ladrão, que recebeu o respingo desse sangue sobre a cruz. São Paulo vai dizer, completo na minha carne aquilo que falta a paixão do Senhor. Eu tomo parte no sacrifício do Senhor. Veja que belo, somos este povo. E o Senhor está dizendo, é preciso aproximar-se da Eucaristia com os sentidos mortificados. Eu não sei se você consegue compreender a gravidade daquilo que nós estamos tratando aqui. O quanto isso aqui é decisivo para a sua vida espiritual. Sem isso aqui, dificilmente podemos falar em vida espiritual sem mortificação. Dificilmente não podemos falar em vida no espírito se a carne não é mortificada. Com profunda humildade. Olha o que a Imitação de Cristo, esse livro que é um clássico, não é? Vem nos trazer. Ele diz, a natureza tem horror à mortificação. Não quer ser oprimida, nem vencida, nem sujeita, nem submeter-se a outro. A graça, porém, aplica-se à mortificação própria. Resiste à sensualidade, quer estar sujeita, deseja ser vencida, não quer usar da própria liberdade. Ela gosta de estar sob a disciplina. Ela não cobiça dominar outra pessoa, mas ela quer viver, ficar e permanecer sempre debaixo da mão de Deus. Sempre pronta, por amor de Deus, a se curvar humildemente a toda criatura humana. A natureza trabalha por seu próprio interesse e só atenta no lucro que de outro lhe pode vir. A graça não. Ela pondera não aquilo que lhe é útil, que lhe é mais cômodo, mas o que a muitos seja proveitoso. A natureza gosta de receber homenagem, reconhecimento. A graça não. Ela refere fielmente a Deus toda a honra e glória. A natureza tem medo de confusão e desprezo. A graça alegra-se de sofrer injúria pelo nome de Jesus. A natureza aprecia a ociosidade, não fazer nada, o bem-estar do corpo. A graça, ela não pode estar ociosa. E ela abraça com prazer o trabalho.
Gente, aqui eu vou deixar, se você pode, ler esse capítulo 54 do livro Imitação de Cristo. É extenso, vários e vários pontos, onde ele vai tratar aqui unicamente da questão dessa oposição da natureza e a graça. A natureza e a graça. Gente, nesta guerra, nós precisamos favorecer a vitória do Espírito. Nós precisamos, de fato, tornarmos-nos homens e mulheres do Espírito, que agem conforme o Espírito, com suas paixões subjugadas, dominadas. E olha, é um trabalho para a vida toda. Não pense que conquistei hoje e pronto, eu estou livre. Certa vez, um monge muito novinho, recém-chegado no mosteiro, procurou um monge mais velho. Aquele monge mais novo estava tendo ataques na área da pureza, ataques na vivência da castidade. E aí ele procurou o monge mais velho, experiente, e disse: olha, quando é que essas tentações, elas vão diminuir? Quando é que isso vai acalmar? Não é? Esse ímpeto, quando é que isso vai passar? E o monge mais velho disse: meu filho, quando você chegar aí, esse monge já tinha 80 anos, né? Ele disse: olha, quando você chegar aí nos 60, 70 anos, vai dar uma acalmada. O monge mais novo já coçou a cabeça, né? Tem muito chão pela frente. E naquela hora foi passando ali uma donzela. Aí o monge mais velho olhou e disse assim: meu filho, pensando bem, depois dos 80, acalma. Depois dos 80 vai acalmar, porque a vida inteira ele continua lutando. Ele continua lutando para permanecer casto. Ele continua lutando para permanecer fiel ao Senhor, entende? E assim somos nós vamos lutar a vida inteira. Há paixões em nós nós temos algumas fraquezas que são maiores. Pessoas que vão sofrer mais ali na castidade. Pessoas que vão sofrer mais na obediência. Pessoas que vão sofrer mais para conseguir observar a pobreza. Pessoas que vão sofrer mais para abater o seu orgulho. Pessoas que vão sofrer mais para abater aquela vaidade. Pessoas que vão sofrer com a preguiça que domina. Entende? Mas é preciso declarar guerra. E olha, não é guerra ao nosso corpo, mas é guerra à concupiscência, é guerra ao pecado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, é sagrado. Então não é guerra ao nosso corpo, mas é guerra às suas paixões desordenadas, entende? Isso que eu estou partilhando com você é decisivo se você verdadeiramente quer ter vida no Espírito. E se você verdadeiramente quer ter êxito nos teus empreendimentos, nos teus relacionamentos, dentro da tua vida familiar, na tua vida consagrada, no teu sacerdócio. São Francisco vai dizer: a sua vida pode ser o único evangelho que as pessoas leiam. E como é feio, como é terrível quando nós somos o próprio contra-testemunho de vida religiosa, contra-testemunho de vida sacerdotal. Quantas pessoas que chegam e dizem assim: gente, a gente precisa parar diante das críticas. Há um santo, que eu não lembro agora, que ele vai dizer: muito mais bem me fizeram quando me criticaram do que quando me elogiaram. Não pense que me fazem bem quando me elogiam. Na verdade, me fazem bem quando me criticam, porque as críticas me fazem crescer. O elogio muitas vezes só pode fazer o seguinte: me inchar de orgulho e vaidade. Toda honra e glória a Deus. Então as críticas me fazem crescer, diz ele. Então a gente precisa estar aberto também àquilo que é dito, para poder refletir em Deus, para poder avaliar. E às vezes a gente vai escutar isso. Escutamos os nossos. Não sei se você alguma vez já escutou. Não fique triste por ter escutado, mas leve isso para o seu exame de consciência. De que adianta ir à igreja toda semana, todo dia? De que adianta levantar para rezar o rosário de madrugada todo dia, para agora estar assim em casa? Para estar cuspindo fogo em todo mundo? Para estar brigando com todo mundo? É claro que muitas vezes aquela pessoa, ela está exatamente no rosário da madrugada, porque reconhecendo aquela dificuldade dela, ela está ali de joelho pedindo ao Senhor que mude. Ela sabe dessa dificuldade e ela está ali na missa
para receber Jesus, para dizer, Senhor, eu preciso de Ti, me ajuda. Ela está no caminho, ela está num processo. Ela está no caminho. A gente não tem que estar pronto, e aqui, não é? Entendam bem. Porque às vezes a gente abandona o rosário, a missa, porque então pronto, então não vou mais à missa, não vou mais rezar o rosário, não. Diante da crítica não é deixar a missa e deixar o rosário. Não, é entender que eu preciso suplicar mais a graça de Deus, eu preciso encetar um caminho de mortificação das minhas paixões. Talvez até eu diga, eu vou rezar então mais rosários. Eu vou mais vezes à missa, diante desse comentário que eu escutei do meu familiar. E Nossa Senhora me ajude, me dá a tua serenidade, a tua mansidão. Quantas vezes nós cristãos, e aí estamos dentro de uma repartição, de um trabalho, e somos os mais egoístas. Estamos falando mal dos outros. Estamos fofocando, estamos caluniando, estamos falando daquela pessoa que veio com roupa, sem roupa, que disse isso ou aquilo. Não é um testemunho cristão. Entende? Por quê? Porque a gente quer dar aso a nossa sensualidade, essa paixão desordenada. Não. É dar o melhor para o outro, sabe? É assumir o nosso lugar, é tomar parte no sacrifício de Jesus. O cristão, ele foi feito para o sacrifício, para sacrificar-se. Gente, isso é algo que deve ser dito a todas as pessoas, independente inclusive da fé que elas professam. Quanto mais nós que levamos o nome de cristãos. E o Senhor diz, quer me seguir, filho? O belo em Jesus é que Ele não nos seduz mentindo, não. Tem muitos aí que seduzem com ilusão, né? Que pintam a maior... E na verdade não é nada daquilo. Jesus não mentiu para nós. Jesus não mentiu para mim e para você. Ele disse, você quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É esse o nosso Deus. E quando Ele falou palavras fortes e palavras firmes, e muitos foram embora, Ele não voltou atrás no que Ele disse. Ele olhou para os apóstolos e disse, vocês também não vão embora? E o que é que São Pedro então responde e foi eco então ali da voz de todo mundo? Senhor, a quem nós iremos? Se só Tu tens palavras de vida. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não nos deixemos arrastar pela nossa concupiscência. Vençamos esta batalha. Às vezes a gente pensa que está batalhando contra o cônjuge, né? Que a gente está batalhando contra o irmão de comunidade. Que a nossa batalha é contra um superior. A sua batalha é contra você mesmo. E a divina providência, como o próprio nome está dizendo, ela provê tudo para que você seja um santo. Para que você aprenda a amar. E o nível é hard, né, irmã Maria Joana? O nível é hard. Não tem esse negócio de nível médio e nível fácil. Em Deus não tem isso aí. O nível vai ser alto. Porque o tempo passa. Porque o tempo urge. E a santidade não é para amanhã, a santidade é para hoje, a santidade é para agora. Senhor, a quem iremos, se só Tu tens palavras de vida? Filho, abre no teu livro, capítulo 16, na página 151, nosso horário vai avançado. É um assunto que é pouco falado hoje em dia, a mortificação, mas é extremamente necessário. Extremamente necessário, porque isso nos traz alegria. O homem e a mulher livre interiormente, não mais suscetível às suas paixões, não mais suscetível também àquilo que os outros fazem ou deixam de fazer. Se a irmã me deu bom dia, eu estou feliz. Se a irmã não me deu bom dia, eu estou triste. Que vida mais escrava, que vida mais triste. Eu estou feliz se a irmã me deu ou não me deu bom dia. Por quê? Porque Deus é o Senhor da minha vida. E eu posso devolver um sorriso para ela, independente do que ela fez ou deixou de fazer comigo, igualmente você nos seus relacionamentos. Eu posso sorrir para os meus colegas de repartição todos, inclusive aquele que colocou o pé para que eu caísse. Sabe por quê? Porque eu sou besta? Não, porque eu sou livre no Senhor. E não é o seu comportamento ou as minhas paixões que ditarão as minhas atitudes. Eu sou livre no Senhor. E sabe para que o Senhor me libertou? Para o amor, para amar.
Eu não lembro agora se é São Gaspar del Búfalo, quando aqueles homens se juntam para tirar a vida dele, o apóstolo do preciosíssimo sangue. E tem tanta inveja dele, tem tanto ódio dele, que muitos maquinam para tirar a vida. Por quê? Porque São Gaspar está pregando e as conversões estão acontecendo. O inimigo se levanta com uma fúria infernal e instrumentalizam pessoas para tirar a vida de São Gaspar, para parar a obra. Mas ninguém pode parar a obra que é de Deus. Então, quando aqueles algozes chegam para matar São Gaspar, ele oferece a vida dele pela conversão daqueles. Isso se repete na história de tantos santos. Tantos santos que naquela hora em que vão tirar-lhes a vida, eles são capazes de olhar para o algoz e dizer assim: eu ofereço a minha vida pela sua vida. Pode atirar. Eu ofereço a minha vida pela sua conversão. Só um homem ou mulher livre é capaz de fazer isso. É aquilo que o Senhor diz no Evangelho: levamos uma tapa num lado da face e oferece a outra. Gente, isso é exigente, mas eu disse no primeiro dia do retiro quaresmal que o amor exige tudo de nós. E Santa Teresa de Calcutá vai dizer: amar até doer. Quando começar a doer é porque de fato é amor a Deus e aos irmãos. Porque muitas vezes nós podemos estar realizando a obra de Deus por amor a nós mesmos. Nós podemos estar realizando a obra de Deus por amor a nós mesmos, buscando o nosso interesse. A caridade não busca o seu próprio interesse. Eu estou fazendo isso aqui, é para a glória de Deus ou é para ser reconhecido? Para que vejam o que eu estou fazendo. Ninguém precisa ver que você está fazendo se Deus viu. Mortificação interior, página 151. Olha o que diz aqui: a mortificação interior é essencial para nos vencermos. Mas para alcançar este tão desejado objetivo, não é necessário travar batalhas. Aqui estão algumas práticas importantes. Siga-as fielmente, você logo fará grandes progressos na santidade e no amor a Deus e aos irmãos. Maria Joana ontem trouxe, não é? A irmã Maria Joana, a mortificação do corpo, da vista, da língua, do ouvido, do olfato, do gosto, do tato. Hoje é uma mortificação, gente, mais difícil. A primeira delas, a do temperamento, das inclinações naturais. Olha os temperamentos aqui, a gente gosta desse assunto aqui em casa. Evite realizar ações apenas porque lhe agradam. Evitem realizar aquilo que está alinhado com o seu temperamento. Não negligencie uma obrigação ou boa ação porque você sente repugnância por ela. Esteja disposto a se adaptar aos humores e preferências dos outros, desde que o que lhe pedem não seja pecaminoso. Prive-se de fazer algo, mesmo que seja permitido, apenas porque a sua vontade o incentiva. Eu estou com vontade de fazer, eu vou fazer. Eu não estou com vontade, então eu não vou fazer. Faça o contrário hoje na sua casa. Eu não estou com vontade nenhuma de hoje arrumar essa casa. Mas eu estou com tanta vontade de passar o dia na cama hoje deitado, ó. Faça o contrário. Eu vou passar o dia arrumando essa casa. E eu não vou passar o dia deitado na minha cama. Eu estou com uma vontade, como tem uma vontade monstra, né? Estou com uma vontade absurda de ligar para aquela minha amiga, para aquela minha colega. Agora, pelo amor de Deus, não me peça para ligar para aquele meu irmão, não, porque eu não consigo escutar a voz dele. Não ligue para aquela sua amiga. Ligue então para aquele seu irmão que é difícil para saber como ele está. Entende? Prive-se de fazer algo, mesmo que permitido, só porque você está com vontade. E reze ao Senhor, pedindo que eu ajude a mortificar os seus gostos, porque essa forma de mortificação é desafiadora. Mortificação da vontade. Esforce-se para fazer a vontade dos seus superiores em vez da sua própria. E, gente, isso aqui não é o mais difícil, não. Fazer vontade de uma pessoa que está acima de você, você praticamente não tem outra opção. Seu superior mandou, seu chefe da repartição do setor mandou. É uma pessoa que está acima de você. Você praticamente não tem outra opção. Agora, obedecer a quem lhe é inferior, aqui está. Não é? Obedecer àquele que lhe é inferior. Não tome decisão sobre empregos ou ocupações, deixe essa escolha nas mãos daqueles que o orientam.
Quando sentir uma forte inclinação interior para fazer algo e a sua vontade estiver totalmente envolvida nisso, pratique a mortificação, adie aquela ação ou escolha fazer outra. Abandone qualquer pensamento de independência. Lembre-se de que obedecer é muito melhor do que mandar. E muitas vezes em questões relacionadas à vontade. Quem obedece nunca erra. Agora quem manda pode errar muitas vezes. Obedecer. Eu fico com dó dos sacerdotes, eu confesso para vocês. Eu fico com dó dos sacerdotes muitas vezes nas paróquias, nas comunidades. Meu Deus do céu. Cada pastoral, cada ministério, cada um quer fazer do seu jeito. Cada um acha que tem um manual que funciona. Obedeça. Porque se você pensa que você está glorificando a Deus, fazendo do seu jeito, ainda que o resultado seja melhor, não valeu de nada, você perdeu todo o mérito. Era melhor, ainda que tivesse dado errado, mas ter obedecido aquilo sim que o pároco mandou. Gente, só tem o pároco, quem é o coordenador, só tem uma razão pelas quais nós estamos desobrigados a obedecer quando se trata de um superior que nos manda. Uma única, assim como a nossos pais também. Se aquilo que eles nos mandam configura um pecado. Se aquilo que eles nos pedem se configura um pecado, aí a gente não tem que fazer. A igreja nos ensina isso. Se o que estão me mandando é um pecado, de jeito nenhum, pode ser quem for. Agora, muitas vezes são questões do dia a dia, né? Fulano, bota essa cadeira virada para lá. A pessoa do ministério não, porque acha que virado para lá fica melhor. Obedece. Obedece porque é na obediência que o milagre acontece. É claro que isso não tira de você o direito de repente falar com o seu superior, seja um chefe numa empresa, seja um coordenador de ministério, seja um pároco, e dizer: com licença, eu posso só dar uma sugestão? Será que dessa maneira nós não teríamos um resultado melhor? Se ele acolher, ótimo. Se ele não acolher, ótimo do mesmo jeito. Mas eu não vou ser independente e fazer do meu jeito, entende? E assim como a palavra diz: marido, deem a vida por suas esposas, esposas, sejam submissas aos vossos maridos. As nossas casas estão uma confusão, palcos de guerra, por quê? Porque a gente já não respeita mais o papel de cada um. E cada um entra com espírito de independência. Pai, mãe, filho, somos todos independentes. Uma família não funciona assim. Uma comunidade não funciona assim. E muitas vezes, gente, a gente não tem que compreender e entender para obedecer. Moisés a princípio não estava entendendo. Abraão a princípio também não compreendia. Os grandes homens e mulheres de Deus simplesmente obedeceram, é um ato de fé. Obedeça. Quando mandaram Santa Rita de Cássia plantar aquele galho podre de uma planta, ela simplesmente fez. E o que é que aconteceu? Porque a obediência gera milagre. Aquele galho já morto floresceu. É fé. Mortificação do amor próprio. Paciência aí que a gente chega lá. Aquele que não controla o seu amor próprio, preocupa-se apenas consigo mesmo e age somente em seu benefício. Possui autoestima exagerada, acreditando que possui apenas qualidades, que tudo o que faz está certo, que a sua opinião é única e a que importa. Tem mais valor que os demais, quer ser o centro das atenções. Resistir à autoridade dos outros é difícil para ele. Aliás, se submeter à autoridade dos outros é difícil. Ele se sente desconfortável se não tem o controle da situação. Imagina que é mais talentoso que os demais para estar à frente. Ele se deleita com elogio e vai fazer de tudo para recebê-los. Embora esconda esse desejo com cuidado, é incapaz de suportar ver os outros sendo elogiados e ele não. Seu maior medo é ser menosprezado. Ele esconde as suas imperfeições o máximo que pode. Busca constantemente o seu próprio conforto sem se importar com os outros. Sente muita compaixão de si, mas é cruel com os outros. Examine se você reconhece esses sinais em si como indicativo do progresso na mortificação do seu amor próprio e tome a decisão de combatê-lo. E por fim, gente, a mortificação das paixões. O nosso livro, o autor diz, o primeiro passo é enfrentar a sua paixão dominante. Qual é a sua paixão dominante? Aquela que acaba governando todas as outras. É o orgulho? Qual que é? E uma vez controlada, as outras tendem a diminuir por si mesmas. Você tem que controlar a sua paixão dominante. É a preguiça, é a vaidade,
é a inveja, essa paixão ela precisa ser controlada e as outras vão diminuindo por si mesmas. Tenha o cuidado de não ceder às suas paixões, mesmo que pareçam pequenas ou inofensivas. Esteja sempre alerta em relação a elas, pois elas têm o hábito de ressurgir durante toda a sua vida, mesmo quando você acha que as eliminou há muito tempo. Interessante, não é? Lúcifer, ele não era puro espírito, né? Então o problema dele não era o sexo. O problema de Lúcifer não era a gula. Mas o problema de Lúcifer foi o orgulho. Ele não se submeteu a Deus. E hoje uma das mortificações maiores que esse tempo nos pede é a mortificação da nossa inteligência, porque nós pensamos ser mais do que Deus, mais espertos do que Deus. E nós chegamos a nos revoltar contra o caminho de Deus, achando que o nosso caminho é que vai nos levar a um lugar seguro. Submeter a nossa inteligência, submeter a nossa mente a Deus. Você pode estar pensando que tudo isso parece exigir muito esforço. É verdade. Essa jornada envolve luta, sacrifício, mas lembre-se, a vida é curta. E o dia da recompensa se aproxima. É necessário dedicar-se com cuidado e esforço constante para adquirir virtude. É necessário dedicar-se para adquirir virtude. É verdade que resistir aos vícios e paixões pode parecer mais cansativo do que suportar fadigas físicas. No entanto, se você perseverar com fervor na luta contra a natureza, experimentará uma paz interior profunda. Pela graça de Deus e por amor à virtude, todo esse esforço se tornará mais leve. Afinal, lembre-se, Deus e o céu sempre merecem que enfrentemos sacrifícios e dificuldades por amor a eles. O que é que o autor está dizendo? Aquilo que Santa Teresinha já dizia. O sofrimento tem o seu encanto. O sacrifício tem o seu encanto. Isso tudo que nós falamos aqui é para que você possa viver verdadeiramente a Páscoa. Para que você possa ser verdadeiramente um homem livre. Porque a liberdade que Cristo já nos conquistou, ela precisa acontecer dentro deste coração. Um coração livre. Eu dizia hoje no Rosário da Madrugada. Aquela pessoa que todos os dias, ela mudou o horário dela de sair e de chegar em casa. Mora num apartamento, num prédio, num edifício. Ela mudou, olha que ponto, ela mudou o horário de sair e de voltar. Porque ela não quer chocar com aquela pessoa que mora no apartamento da frente que ela não suporta. E quanto isso dá giros na vida dela, quantas vezes ela tem que chegar, ficar esperando, sair antes. Isso traz tanto problemas porque ela está escravizada. Mas hoje proclamávamos isso, a partir de hoje não mais, porque hoje você é livre no Senhor. Você vai sair da sua casa e chegar na sua casa na hora devida. E Deus te dá a graça maior ainda. Você vai sorrir para essa pessoa que até então era insuportável, mas a partir de hoje você vai sorrir, dar bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque você é besta e bobo? Não, porque você é um homem ou uma mulher livre no Senhor. E isso, gente, é o que traz paz. Isso traz paz interior. Traz paz. Entende? Então, que possamos abraçar uma vida de mortificação. Todos os dias. O irmão Luiz Maria prega muito isso. Ele fala, não deixe passar nenhum dia sem realizar alguma mortificação. Seja na hora que você vai almoçar, jantar. Seja alguma outra mortificação ao longo do dia que uma coisa que você poderia ver, mas você vai se privar de ver. Uma coisa que você até poderia falar, mas você vai mortificar aquela palavra. Todos os dias. Para que essas paixões que gritam, né, que se revoltam dentro de nós, elas estejam dominadas pelo Espírito. E aí sim, nasce um homem ou uma mulher livre. O Senhor fala, não é? Que é preciso nascer de novo. Todo nascimento traz em si um sofrimento. Mas a palavra também diz, uma vez que a mãe olha para o rostinho do seu filho, ela já nem lembra do sofrimento que ela passou. Hoje os partos são com anestesia, né? Hoje vamos fazer a cesárea porque é menos dorido. Um mundo que vai tirando, a gente vai eliminando o quanto possível todo o sofrimento. Aí está a eutanásia e tantas outras situações. Como é terrível. Como é terrível, porque a gente vai eliminando essa dimensão da nossa vida. Não é o sofrimento pelo sofrimento não, gente. Mas é abraçar a vida de cruz, de sacrifício.
É esse o caminho, porque o nascer de novo, como Jesus fala, só vai entrar no céu quem nascer de novo. Todo nascimento, ele requer, sim, o sacrifício. Ele requer uma dose de sofrimento. Ele requer. Interessante que, eu sei que hoje muitas outras questões entram aqui. Eu falei da questão do parto, eu sei que hoje existem muitas outras questões, não é? Mas até mesmo a gente sabe que as consequências também, não é? O que é um pós de um parto normal e o que é um pós de um parto feito ali, não é? O parto cesárea que chama, né? A recuperação, ela é mais lenta, requer outros cuidados, que no parto normal é totalmente diferente, a recuperação é muito mais rápida. Eu sei que aqui entram muitas nuances. Nem sempre é por uma escolha, muitas vezes é a única alternativa que se tem. Né? A minha irmã mesmo ficou 14 horas esperando que a minha sobrinha nascesse, ela não nascia de jeito nenhum, ela queria o parto normal, mas teve que ir para a cirurgia, porque não tinha outro jeito. E muitas vezes é o único que está sendo oferecido, a cesárea praticamente já não se oferece, já não se tem mais a possibilidade de fazer parto normal, senão se pagando muito caro. Eu não quero entrar aqui nesses detalhes, mas apenas que a gente possa fazer uma leitura, não é? Daquilo que é o nosso dia a dia, para que nos ajude a compreensão daquilo que o Senhor nos trouxe hoje. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos finalizar.